Você ainda tem dúvidas que nós estamos vivendo o Apocalipse? Se você ainda não acredita, continue olhando para onde você está olhando agora. Eu não estou me referindo a mim, mas ao seu tablet, o seu celular, o seu notebook, a sua TV Smart. Esta é a prova que nós estamos vivendo o tempo do fim. Assista esse vídeo e descubra agora por que a profecia se cumpriu. Aproximadamente no ano 534 a.C., ou seja, praticamente 2.500 anos atrás, o profeta Daniel revelou como seria o nosso tempo, como seriam os últimos dias. Ele disse que nos últimos dias a ciência, o conhecimento, a tecnologia se multiplicaria. Ele revela isso na profecia, mas somente para os últimos dias. Vamos ler o texto do profeta Daniel. E tu, Daniel, encerra estas palavras e sela este livro, até ao fim do tempo. Muitos correrão de uma parte para outra, e a ciência, ou outra versão diz, o conhecimento se multiplicará. A revelação dada ao profeta Daniel é de que nos últimos dias, no nosso tempo, a ciência, o conhecimento, a sabedoria se multiplicaria na terra. Daniel não viu essa revelação para o seu tempo, nem para o tempo de Jesus que veio 500 anos depois, mas para muitos milhares de anos na frente, 2.500 anos na frente, no nosso tempo. Será que você tem visto isso se cumprir nos dias atuais? Você só está conseguindo me assistir nesse momento porque você está conectado à internet, você está com um dispositivo de celular, ou um notebook, ou um tablet, ou um computador, ou até agora uma TV Smart. Mas verdade é que na época do profeta Daniel, isso não tinha a mínima possibilidade de acontecer. Porque a profecia de que nos últimos dias a ciência se multiplicará, o conhecimento se multiplicará. É necessário que você recorde a história e perceba que praticamente desde os primórdios da humanidade até o século XVIII, até o ano de 1700 aproximadamente, as invenções do ser humano eram extremamente arcaicas, medievais. Dentre elas estão a roda, por exemplo. A roda é uma grande invenção do ser humano por séculos e séculos e séculos atrás. As invenções fantásticas do ser humano também, durante milhares de anos, foram o arco, a flecha, a espada como arma, como transporte os cavalos, as carroças, as carruagens, a ferradura, a catapulta. Essas eram as grandes invenções do ser humano desde o início da história até aproximadamente o século XVIII. Porque no século XVIII, na Inglaterra, começou, o que você conhece a história, a primeira Revolução Industrial, onde foram inventadas algumas coisas que começaram a revolucionar a ciência e a tecnologia. A partir dali, o mundo evoluiu sem precedentes, mas começou no século XVIII, na Revolução Industrial, onde foi inventada a máquina a vapor, que foi usada na produção têxtil, onde foram inventadas as ferrovias. Então você observa que do século XVIII para trás, as invenções do ser humano são extremamente arcaicas, medievais, extremamente grosseiras, sem nenhum toque de ciência, sem nenhum toque de tecnologia. Mas a partir do século XVIII, isso começou a mudar rapidamente. Você se aprofundando um pouquinho mais, pegando um livro de história, você vai ver que logo depois, em meados do século XIX, século XX, começou a segunda Revolução Industrial. Nesse período passou a ser inventado o avião, o navio a vapor, o automóvel, a locomotiva, o telefone fixo. Foi inventado também o rádio, a televisão, o enlatamento dos alimentos, a produção em massa de bens de consumo.
Tudo isso começou a evoluir e acontecer e ser inventado no século XIX e meados do século XX. Depois, em 1945, após a Segunda Guerra Mundial, já no século XX e meados do século XXI, diversas outras invenções aconteceram que mostram que a ciência evoluiu rapidamente. Você vai, por exemplo, ver nesse período a invenção do computador, do celular, da internet, do radar, dos satélites, da energia nuclear, por exemplo, engenharia genética, dos robôs. Enfim, a ciência simplesmente explodiu rapidamente. Evoluções científicas no campo da medicina. Você pode perceber que da Segunda Guerra Mundial, do período de 1945 até os dias atuais, a evolução da ciência foi brutal. Você consegue falar com uma pessoa do outro lado do mundo, simplesmente usando a internet. A internet foi a rede mundial de informação, a rede mundial de comunicação, que conectou qualquer parte do planeta. Isso ocorreu apenas no período de 1945 até os dias atuais. Em janeiro de 2019, teve início na Suíça, como acontece todo ano, o Fórum Econômico Mundial. É a conferência internacional que reúne os principais líderes do planeta, os líderes das principais nações do mundo, e não somente eles, mas os chefes das maiores empresas do mercado global. São os líderes, são os donos do dinheiro que circula no mundo. Foi revelado na conferência que nós estamos na quarta revolução industrial. É a era da digitalização de informação, do armazenamento de dados. É a era da inteligência artificial, que dominará o mercado, dominará as pessoas. Você já deve ter ouvido falar na inteligência artificial. Quando você fala no Google um endereço, isso é inteligência artificial. É a era das casas conectadas, dos carros conectados, da internet das coisas. É a era até mesmo dos dispositivos implantáveis no ser humano, celulares implantáveis ou dispositivos conectados à internet que podem ser implantados no ser humano e comercializados a nível global. A quarta revolução industrial teve início. E se você recordar, a primeira revolução industrial começou no século XVIII. Antes do século XVIII, as principais invenções do ser humano eram extremamente arcaicas, eram extremamente rudimentares e medievais. Mas o profeta Daniel disse que nos últimos dias a ciência se multiplicaria. Nós tivemos séculos e séculos e séculos de história, milênios e milênios, mas somente no século XVIII nós tivemos a primeira, a segunda, a terceira e agora a quarta revolução industrial. Será que você tem dúvidas que nós estamos vivendo os tempos finais? O dispositivo que você está me assistindo nesse exato momento é a prova que nós estamos vivendo o tempo do Apocalipse. Nós estamos vivendo o tempo em que boa parte da população mundial vai ser subitamente retirada da terra. É o arrebatamento da igreja. E depois terá início o pior período da história humana, o que a Bíblia chama de grande tribulação, tempo de angústia, dia do Senhor, dia da ira do Senhor. Jesus Cristo está muito próximo de buscar o seu povo, o povo que optou para ter uma vida com Ele, o povo que optou por andar segundo os seus preceitos, segundo os seus ensinamentos e segundo a sua vontade. É tempo de você reconhecer que algo ainda na sua vida precisa ser mudado, para que você não chegue nesse período de grande aflição. A ciência se multiplicará. A ciência se multiplicou. Ela não adicionou, ela multiplicou. Jesus Cristo está voltando.